Oi, eu sou a Lari Namastê e tô aqui hoje para falar sobre estilo. Você sabe se você é um artista? Como saber se você é um artista? E como saber qual é o seu estilo como artista, né? É um tema bem interessante que eu pensei, tive esse insight de fazer esse vídeo. Acho que vai ser bem legal essa experiência. Então vamos lá. Uma vez eu vi uma artista falando o seguinte, como numa entrevista, né? Perguntaram para ela como saber se você é realmente um artista, né? E ela falou o seguinte: se você acorda todos os dias com essa sede, essa vontade de criar, e você tem toda hora ideias e você acredita que a sua. Enfim, você é estimulado criativamente ao longo do dia, você tem essa vontade de produzir, de fazer criações artísticas, sim, você é com certeza um artista. Isso não quer dizer que você vai ser um bom artista, né? E daí já entra outra coisa, outra etapa, assim, que é o estudo, a técnica, eventualmente, né? Então vai depender da evolução de cada um. Só que, claro, eu conheço muita gente, por exemplo, que adorava desenhar e pintar quando era criança, e daí acabou parando de fazer isso, aí lógico, a pessoa fica estagnada ali, não aprende mais e acaba não desenvolvendo esse lado, né? Mas eu acredito ainda que talvez até a maioria de nós, seres humanos, a gente tem esse lado artístico e então é isso. E o mais importante também é você se considerar artista, não fique esperando reconhecimento externo, né? Sinta você, se você se sente, se considera um artista ou não, e se você se considera, show, tá tudo certo. E vamos falar de estilo, que é o principal foco desse vídeo. Estilo é um negócio muito assim, a pessoa pergunta qual o seu estilo, tá, você pinta, mas qual o seu estilo? E estilo eu percebi que é um negócio que é difícil de explicar. Uma porque a gente cria coisas diferentes, né, ao longo da carreira, ao longo dos estudos, a gente dá várias tacadas, assim, e para você aprimorar as técnicas, você precisa fazer coisas diferentes, né, tem uma frase, eu tô rouca hoje, tem uma frase aqui da Julia, que eu vou até ler aqui, ela fala o seguinte: toda vez que você nega as suas curiosidades, você fica bloqueado. É a Julia Cameron. Então, assim, é importante para nossa evolução, independente do seu estilo, você testar coisas diferentes. Então, testar materiais diferentes, fazer desenhos diferentes. E pensando assim, você que está aí começando, você pinta seus quadros, você já fez algumas releituras, enfim, abstrato, acho que todo mundo já pintou em algum momento, né? Eu continuo pintando até hoje, eventualmente. Mas existe algo, existe um traço que a gente chama de identidade de impressão digital do artista, que a pessoa olha para um quadro e fala assim, é de fulano esse quadro é do artista tal. Existe algo que define um estilo do artista e não necessariamente é a técnica que ele utiliza. Normalmente é o assunto, assim, é o jeito da pessoa se expressar, ou o jeito da pincelada, ou, mais importante do que isso, é o assunto mesmo. Predominante nas artes daquela pessoa. E é o assunto predominante, gente. Eu já pintei em torno de 250 telas na minha vida. Só telas, quadros, assim. 250, já vendi mais de 200. E fora desenho, né? Desenho eu desenho praticamente todos os dias, então faz as contas aí de quantos desenhos mais ou menos eu devo ter feito nessa vida. E vou fazer muito mais ainda, espero, né? Mas uma coisa que eu reparei, assim, é que eu sempre gostei de pintar mulheres e animais, e eventualmente os dois juntos, né? Então, desde quando eu era criança, isso. Aí, esses dias eu tava olhando umas fotos, e eu vou mostrar pra vocês fotos de quando eu era criança, tá? Olha só, essa aqui sou eu, aqui, ó que bonitinha. Aqui eu tava aqui foi em 1998, eu acho. Aqui foi um pouco antes, em 96, nessa época eu morava nos Estados Unidos, meus pais moravam nos Estados Unidos. Mas eu comecei a reparar que as minhas fotos quando eu era criança, elas são basicamente eu com um monte de animais. Eu gostava de tirar foto junto com bicho. E aí, essa semana que eu fui reparar isso, e claro, eu sempre gostei de animais, mas eu fui perceber o quanto isso influenciou na minha arte, influencia até hoje. Então eu pinto muito mulheres com animais, acaba sendo um reflexo meu mesmo, né? Isso não quer dizer que eu não faça outros estilos de pinturas, porque eu pinto abstrato, eu gosto de pintar outras coisas, enfim, já pintei muita paisagem, né? Pra evoluir, eu até separei um desenho aqui. Aqui, por exemplo, foi uma pintura em aquarela que eu fiz
né, de uma mão, isso aqui é até uma releitura de uma obra. Mas enfim, o que eu quero exemplificar é que eu faço diversos tipos de pintura e mesmo assim as pessoas acabam identificando um estilo como sendo meu. As pessoas sempre falam, mas foi você que pintou esse quadro, eu vi um quadro seu não sei aonde e eu já sabia que era seu antes de ver a assinatura, né? Existe essa identidade oculta assim nas coisas que a gente cria, mas para criar isso e para você entender o que é isso, você precisa criar muito. Então você, para identificar o seu estilo, por exemplo, vai ter algo que você gosta naturalmente desde que você nasceu, mas você vai descobrir isso na sua arte ao longo de muita coisa que você cria. E não se limitem no sentido de que assim, o estilo ele não tem que limitar você. Eu só pinto abstrato geométrico, né? Ainda que você só faça isso e que seja a sua linha de produção, por exemplo, você vai querer você vai ter o que a Julia falou aqui, essa curiosidade de ir para outros lugares, e isso é bom, isso não vai fazer você, não existe regra, gente, não é porque você pinta sempre de um determinado estilo que você não possa fazer um quadro de outro estilo, isso não tem nada a ver, eu faço isso direto. O mais legal é você entender que esse estilo ele vai aparecendo naturalmente, não adianta você impor ele. Eu quero... Tudo bem, você pode querer uma técnica em específico, né? Querer aprender uma técnica em específico e evoluir naquilo. Mas o assunto do seu quadro, o seu jeito de pintar, o seu estilo, ele vai aparecer na prática ao longo do tempo. Então, produzam muito, evoluam, não tenham medo de fazer algo diferente, isso vai agregar conhecimento para quando você voltar a fazer aquilo que você está fazendo toda hora, você vai fazer melhor. E é isso, acho que espero que tenha sido interessante esse vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima. Curtam esse vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e seria legal vocês comentarem aí se vocês têm essa dificuldade de encontrar estilo, e a experiência pessoal de vocês para mim também é muito válido saber, tá bom? Um beijo.